Olá, nós somos o grupo 15, da matéria de banco de dados 2. Nosso grupo vai apresentar sobre o Data Lakes. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, obviamente, sobre o que é as vantagens, as desvantagens, os objetivos, as arquiteturas, então, como utilizar exemplos. Então, vai ser uma apresentaçãozinha bem legal. Aqui a gente tem nós. Então, eu sou o Leonardo, tem o Daniel, tem o Augusto aí. E somos nós três que vamos apresentar esse trabalho lindíssimo aí para vocês. Os pontos discutidos, como eu já disse, a gente vai falar a definição, o objetivo, as vantagens, desvantagens, exemplos. E o interessante é que vocês possam sair dessa apresentação sabendo mais um pouquinho ou sabendo o que é um Data Lake. Perfeito. Primeiramente, a gente trouxe algumas citações aqui muito interessantes sobre alguns escritores, autores que definiram o que é Data Lake. O primeiro é o McClure, que falou: o armazenamento unificado de ontem é o Data Lake comparativo de hoje. Então, já já eu espero que essa frase fique mais entendível aí, principalmente com o que ele quis dizer com Data Lake ali. E tem um aqui que é do James Dixon, que foi uma das primeiras vezes que foi citado o que era Data Lake, onde ele e o que ele poderia ser no surgimento do mercado. Então ele disse: o Data Lake é um grande corpo de água em seu mais natural estado. O conteúdo do lago de dados, vocês poderiam dizer, flui de uma fonte que preenche o lago, e vários usuários do lago podem vir, examinar, mergulhar e coletar amostras. Essa daí foi uma livre tradução nossa, então isso daí a gente pegou, obviamente, na, na bibliografia que a gente estava estudando, mas estava em inglês e a gente traduziu. Enfim, indo direto ao ponto, Data Lake, no final das contas, ele é um repositório que utiliza de Big Data, ou seja, conceitualmente, ele é uma estrutura que utiliza de banco de dados de baixo custo e totalmente escalonáveis, e que, no final das contas, o objetivo dele é armazenar várias estruturas de dados de diferentes tipos. Uma frase que a gente conseguiu ler e coletar para o nosso trabalho, que foi muito importante, assim, uma frasezinha, foi a democratização dos dados. O que isso quer dizer? Armazenar diferentes tipos de dados, como o PDF, dados estruturados como o SQL, ou dados semi-estruturados como no SQL, é uma das grandes vantagens e definições que poderiam trazer para o Data Lake. Antes de falar exatamente das grandes vantagens e desvantagens, e mais um pouquinho a fundo do que é o Data Lake, eu queria passar um pouquinho sobre a história de como é que funcionou o Data Lake, né? A criação e o pensamento do porquê desse nome Lago de Dados. Isso daqui é uma imagem tirada do livro, que é o The Enterprise Big Data Lake, e ele mostra muito claramente para a gente de onde foi tirado esse nome Data Lake. Então, ele primeiro vem com a definição para você do Data Puddle, que seria, por exemplo, estruturas de dados que têm um objetivo específico, que têm um objetivo específico, que são menores, mas que eles utilizam do Big Data como armazenamento. Tem o Data Puddle, né, que tem as mesmas características do Data Lake, que é escalonável, de baixo custo, mas eles são específicos para um projeto e ele precisa de uma mão de obra muito especializada de TI. E vem o Data Lake, que no final das contas ele vem para solucionar alguns dos problemas do Data Puddle, que seriam essa parte do self-service, né, de não precisar necessariamente de mão de obra especializada conceitualmente, porque a gente vai falar de alguns das desvantagens, mas conceitualmente ele não precisaria de uma mão de obra especializada, então o pessoal de marketing e pessoal de outras áreas poderiam utilizar livremente esse dado. E outro também que é o armazenamento não necessariamente de uma prioridade de dados. Então você vai poder armazenar diferentes tipos de dados em uma quantidade, né, sem uma necessidade de um objetivo específico. Então, foi para isso. E o Data Ocean, que só para a gente citar, obviamente, a gente continua nossa apresentação, que seriam todos os dados de todas as empresas, que hoje em dia não é utilizado, mas ele veio conceitualmente para integrar dentro de todas essas definições. E aí, agora os objetivos.
Trilhando rapidinho sobre os objetivos, onde usar o Data Lake, novamente ele é utilizado em grandes empresas para armazenar grandes volumes, como eu já disse, e ele vem com o objetivo, obviamente, de reduzir o custo, de simplificar o gerenciamento e de melhorar a segurança e a governança. Por que disso? Obviamente, porque a gente precisa, quando uma empresa, né, isso daí das nossas referências, é quando uma empresa ela precisa armazenar uma grande quantidade de dados, mas sem necessariamente de objetivo específico, mas que cientistas de dados, engenheiros de dados possam utilizar em algum momento para um objetivo específico. Ah, e como eu já disse também, o Data Lake ele pode armazenar dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados. Isso inclui desde SQL até um bloco de notas que você salvou depois de escrever qualquer coisa que você queria dentro dele. Agora sim, eu vou passar para o Augusto para falar um pouquinho mais sobre a arquitetura do Data Lake. Boa noite, professor. Eu vou falar um pouco sobre a arquitetura do Data Lake. É, primeiramente, eu vou me utilizar dessa imagem para melhorar a explicação. Nós podemos observar na imagem, primeiramente, as fontes de dados. Um Data Lake pode ter diversas fontes de dados, tanto uma aplicação que injeta dados no Data Lake. Nós podemos injetar manualmente, por exemplo, um cientista de dados pode armazenar o dado bruto antes do tratamento prévio no Data Lake para um uso posterior, um pipeline de dados ou algo do gênero. É, ou como, por exemplo, nós temos aqui dados provindos de IoT, né? Posteriormente, a essa injeção de dados, nós temos a zona RAW, como nós chamamos, né? Ali o dado cru, sem um tratamento. Depois, é comumente utilizado, né, no mercado depois da zona RAW. Nós criamos a zona sandbox, que é onde os dados estão sendo tratados, uma zona de experimentação ali, que normalmente é utilizado por cientistas de dados e engenheiros de dados. E no final nós temos os dados preparados, que ali, é o dado ali finalizado, tanto para uma análise, por exemplo, de um cientista de dados, quanto, por exemplo, para a entrega final, por exemplo, para a empresa. É, Aí, ali embaixo, na última linha, nós podemos observar as aplicações de Analytics. São diversas aplicações, aqui nós colocamos quatro, que são de Machine Learning, que um modelo de Machine Learning normalmente requer o dado totalmente estruturado e tratado, ele não aceita dados faltantes, não aceita dados com formatos errados, etc. Ali, para análise preditiva, né, que seria para modelos estatísticos, para data mining, que seria para uma análise ali mesmo, geração de insight com os dados, e por fim, dados em streaming, que seria, por exemplo, alimentar uma dash em streaming, fazendo um relatório em tempo real para uma empresa, por exemplo. Pode passar, por favor. Agora nós passamos para as vantagens do Data Lake, que é a fidelidade dos dados, né? Que aqui nós podemos dizer que o Data Lake armazena seus dados de negócio como eles estão, e os dados armazenados podem incluir dados de qualquer formato e de qualquer tipo. Essa é a proposta principal de um Data Lake, né? A flexibilidade dos dados, é, que, que quer dizer que o Data Lake adota um esquema on-read, que significa que você vê incerteza nos negócios com uma norma e pode se adaptar a mudanças imprevisíveis nos negócios. Você pode projetar um esquema de dados em qualquer fase, conforme necessário. Você vê que você percebe que o Data Lake traz essa flexibilidade para os dados de armazenamento em qualquer parte do processo ali, como nós explicamos ali da zona raw, da zona de sandbox e da zona final ali dos dados prontos, né? E tem essa flexibilidade de qualquer formato de dados. Continuando, a manuseabilidade dos dados. Um Data Lake ele tem recursos bastante abrangentes de gerenciamento de dados. Devido a essa flexibilidade e fidelidade, o Data Lake armazena pelo menos dois tipos de dados: dados brutos e dados processados. A traçabilidade dos dados. Um Data Lake ele armazena os dados completos de uma organização ou empresa e gerencia os dados armazenados ao longo do seu ciclo de vida, desde a definição dos dados, o acesso e armazenamento, até o processamento, análise e aplicação. Ou seja, o Data Lake ele fornece uma ferramenta completa para a empresa, desde a parte de inserção dos dados brutos ali, que, por exemplo, alguém da produção inseriu, até a parte final, que é um insight, por exemplo, que vai chegar a um diretor ou alguém ali da gerência, né? Ele atende a todas essas etapas com a tecnologia só. A parte de Data Rich Computing Engines,
Um Data Lake suporta a diversidade de mecanismos de computação, incluindo processamento em lote, computação de fluxo, análise interativa e mecanismos de aprendizado de máquina. Essa parte já quer dizer mais ali da ponta, né? Que ele tem a possibilidade de oferecer essa computação em fluxo, onde você pode fazer um pipeline e tratar um dado que vem, por exemplo, esporadicamente, e já fornecer o dado tratado para análise interativa, ou, por exemplo, para um mecanismo de aprendizado de máquina, que, por exemplo, treina de mês em mês, né? E, por fim, o Multimodal Storage Engine, que para encontrar um equilíbrio, né, entre custo e desempenho, um Data Lake normalmente é construído usando mecanismos de armazenamento relativamente baratos. É, Mecanismos esses que os principais serviços de cloud oferecem, como, por exemplo, o Amazon S3, o Alibaba Cloud OSS, HDFS, ou o Object Based Storage, OBS. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar sobre as desvantagens do uso de um Data Lake. A primeira é a complexidade, porque os Data Lakes envolvem um volume muito grande de dados, que os cientistas de dados e engenheiros de dados normalmente são os únicos usuários capazes de classificá-los, o que faz com que os seus funcionários tenham um conhecimento muito grande, mas, por exemplo, quando você tem novos funcionários, você tem que explicar, você tem que fazer uma arquitetura muito organizada para que não vire um data swamp, como a gente chama, né, que é um pântano, que é quando os dados ficam totalmente perdidos ou mal organizados. Passando aqui, vou falar agora dos riscos de segurança. Dos riscos de segurança, com tantos dados armazenados no Data Lake, podem surgir riscos de segurança e problemas de controle de acesso. Se a supervisão adequada, certos dados confidenciais podem ficar em um Data Lake e ficar disponíveis para qualquer pessoa com acesso ao Data Lake. O Data Lake tem que ter vários níveis de acesso, ele tem que ter um profissional qualificado para fazer isso e para pensar muito bem essa arquitetura e os níveis de acesso. E por fim, nós temos os problemas de qualidade dos dados. Análise de data lakes é um processo demorado. Os data lakes exigem uma governança de dados regular para gerenciar e manter a integridade dos dados. Como eu falei, não pode virar um data swamp. Sem o devido cuidado e atenção, um data lake pode se tornar um pântano de dados com dados desorganizados e inutilizáveis. Agora eu vou passar para o Daniel. Boa noite, professor. Eu vou explicar um pouco dos exemplos de uso e explicar algumas imagens que a gente utiliza no nosso trabalho. Bom, como exemplo de uso, a gente vai exemplificar o caso da L'Oréal, que fez uma parceria com a Talent. A L'Oréal, ela tem uma grande quantidade de dados, entre pesquisas, fórmulas que ela tem dos produtos, uma série de dados, e acabou se tornando acaba se tornando uma coisa complicada de você gerenciar essa grande quantidade de dados. Para solucionar isso, ela fez uma parceria com a Talend, que vai gerenciar a sua plataforma de dados. E aí, dessa forma, apesar de ter mais de 50 milhões de entradas de dados, a L'Oréal conseguiu acessar essas informações e ter uma facilidade de pegar essas informações, que sem a utilização do Data Lake poderia ser uma tarefa impossível de se alcançar. Bom, passando agora para a parte das imagens, a gente vai mostrar agora como que é a arquitetura de um Data Lake com o Microsoft Azure. A gente pode ver ali na ponta, lá do lado direito, que a gente tem um Data Lake, e onde vai ficar todas as informações, e basicamente você vai pegar esses dados brutos e vai passar por uma série de processos pelo próprio Microsoft Azure, até chegar no usuário final, lá na parte lá no passo 1. Para ficar mais claro ainda, nós também vamos mostrar agora o AWS, que acredito que vai exemplificar melhor como que funciona esse esquema. Bom, a gente vai ter os data source, e depois dele, a gente vai ter uma série de processos, que seria esse AWS Glue, que a gente vai ter que passar o nosso Data Lake para, enfim, chegar nos dados que estão lá. Então, o caminho seria basicamente você sair do Data Lake, pegando esses dados brutos, você passar por uma série de processos que vão pegar o que você realmente quer desse dado bruto e vai chegar, por fim, no usuário final. E acredito que é isso. A gente agradece o tempo, ter visto nossa apresentação, e muito obrigado. Boa noite.